Então, eu só queria, em nome o Eloy, também coordenador do curso, Edmar e quem mais? Bom, os professores aqui presentes, tá, dar as boas-vindas e apresentar o Roberto Ardengue. Eu deliberadamente não preparei uma apresentação especial. O Roberto Ardengue é um híbrido de diplomata e homem do setor de energia, né? E que já milita há muitos anos nessa área, como diplomata, e não sendo diplomata, passou. Ele hoje ele preside o Instituto Brasileiro de Petróleo e, salvo engano, se não me falha a memória, no setor de energia passou também pela ANP, pela British Gas, como diretor da British Gas e como diretor da Petrobras. Faltou alguma coisa? Então, todos são importantes. Então, é alguém que tem, então, uma vivência, uma experiência extremamente importante. E o Instituto, que é importante ressaltar, que o Instituto Brasileiro de Petróleo é parceiro da PUC no nosso programa de MBE, quer dizer, esse é um curso PUC e IBP, e então, naturalmente, pela qualificação e pela competência do Roberto Ardengue e pela parceria que nós temos, a gente decidiu inaugurar o curso com uma apresentação do Roberto. Então, Roberto, eu vou sentar para poder assistir. Bem, obrigado. Obrigado aí pelo convite, Davi, Eloy. Cumprimentar aqui os professores da PUC e também os alunos que nos acompanham tanto aqui presencialmente quanto todos vocês que estão nos assistindo aí virtualmente, e dizer da nossa alegria, primeiro como IBP, de estar aqui e poder reforçar essa cooperação tão importante com essa instituição que é uma referência na educação brasileira, né? E na educação fluminense, que é a PUC do Rio de Janeiro. Eu queria cumprimentar os alunos pela coragem de pararem as suas atividades normais e descerem para os bancos escolares, voltarem aí essa atividade que é tão importante. Eu tive a oportunidade de fazer, durante a minha carreira, aí, alguns desses exercícios, né? Tanto na diplomacia, onde eu me dediquei durante 35 anos e fiz um mestrado na área de relações internacionais e economia, né? Falando, inclusive, sobre a questão do pré-sal naquela época. Também fiz a pós-graduação executiva lá na COP, também ligada à área de energia. Tive vários professores que foram uma referência para mim. Então, eu acho que vocês não estão perdendo tempo. Vocês vão ver que esse tipo de curso ele vai trazer uma oportunidade de vocês não só se atualizarem, né, mas também conhecerem as principais tendências, né, que hoje informam aí o setor de energia em geral. Evidentemente que eu vou ter que puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, né? Eu vou falar bastante de óleo e gás, né? Mas eu vou falar também de transição energética e de descarbonização, porque são coisas muito relacionadas, né? Queria agradecer a presença da Karen e da Márcia, que estão aí conosco. Obrigado. São as nossas executivas da Universidade IBP, né? Nós temos uma universidade cooperativa corporativa dentro do IBP, né? Já muito tradicional. O IBP, quando foi criado, ele teve algumas motivações, né? A primeira motivação era a motivação. Ele foi criado há 65 anos, né? Logo depois da criação da Petrobras, em 1953, surgiu a necessidade. Bom, precisamos de uma organização no Brasil que reflita um pouco e que seja primeiro uma entidade normalizadora, né, do setor, né? E aí o IBP foi criado exatamente com esse objetivo de ser primeiro uma entidade que faria toda a especificação e a normatização técnica, né, do setor de óleo e gás, que é tão importante, né? Um formato que é na Society of Petroleum Engineers nos Estados Unidos, né, e outras entidades tão conhecidas ao redor do mundo. Depois a gente evoluiu no IBP para a área de formação de recursos humanos, né, uma área importantíssima, né? Começamos com pequenos cursos técnicos, etc., com as pessoas aposentadas do setor, né? E hoje temos a UniBP, que é uma referência também nessa área de conhecimento técnico, né? A IBP depois evoluiu para os eventos, né? Nós somos hoje a entidade que organiza os maiores eventos
Eu pedi para distribuir aí aos que estão aqui presentes um pequeno cartãozinho dos eventos que nós temos esse ano. São 4 importantes eventos. Nós organizamos os maiores eventos da América Latina no setor de óleo e gás, né? O maior deles é a Rio Oil & Gas, que acontece todo ano par, né? Então aconteceu em 2022, vai acontecer em 2024. Mas também, por exemplo, temos no Brasil um capítulo da OTC, um dos poucos países do mundo que tem o privilégio de ter uma OTC Brasil, né? Que se realiza agora em outubro e por aí vai, né? E depois também somos bastante ativos na área de advocacy, né? Que é uma necessidade do setor, né? Nós representamos 220 empresas do setor de óleo e gás e de energia, né? E sempre acompanhamos a regulação e toda a atividade, não só nos estados, mas também a nível do governo federal e também municipal. Então, assim, uma pequena apresentação. Eu queria fazer esse habeas corpus preventivo aqui, né? Para quem é advogado, ninguém pode me prender, nem dizer que ganhou ou perdeu dinheiro por causa dessa apresentação, né? Isso aqui reflete apenas a minha opinião. Evidentemente que eu sou presidente do IBP, mas o que eu vou dizer aqui são as minhas opiniões pessoais sobre diversos assuntos que a gente vai tratar aqui. Então, não me acusem de nada depois dessa apresentação. Essa vai ser a estrutura da nossa apresentação hoje. Eu acho que o pessoal do chat então tem a possibilidade de fazer perguntas, não é isso? Tá? Então, só confirmando isso, tá? Vocês que estão aí nos escutando remotamente, se quiserem já colocando, e acho que a Márcia está acompanhando aí, não é isso? Não, eu posso fazendo durante, não tem problema, é só vocês ir me passando. Eu gosto até porque de repente fica mais dinâmico, você pode ir tá? Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, alguma coisa assim, ou que também quiserem deixar mais coisas mais profundas para o final, mas alguma coisa pontual, não entendi esse ponto, dá para repetir, vocês avisam e o menino lá nos avisa e a gente volta, eventualmente, algum slide, alguma coisa assim, tá bom? Fique tranquilo. Então, a gente vai falar, vou dar uma visão rapidinha do setor, né, para unificar um pouquinho a mensagem e falar um pouquinho como é que a gente vê as principais linhas dessa área, né? Depois vamos falar dos 3 segmentos principais, né, conhecidos já, o upstream, o midstream, o gás natural também, e o midstream e o downstream, né, que engloba refino e distribuição. Vamos falar um pouquinho de transição energética e para o pessoal que é aqui do Rio de Janeiro, eu resolvi falar um pouquinho também sobre Rio de Janeiro. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o que esse setor representa na economia fluminense. Então, isso aí... Cadê? Não passou? Pronto. Esse aqui é um pouco a organização, né, do segmento. Vocês vão ver esse slide ou essa estrutura em diversos momentos aqui do curso, né? Esse é um setor extremamente complexo, né? Ele é uma das maiores cadeias produtivas da área de industrial e de exploração de recursos naturais, né? Começa lá no upstream, né? Com a sísmica, na verdade, quando você lança uma linha sísmica para tentar identificar a possível ocorrência, né, dos hidrocarbonetos, né, e passando pela caracterização dos reservatórios. Depois, se você encontrar petróleo, você então começa a questão de construir toda a fase de desenvolvimento da produção, né, que como o próprio nome diz, você está colocando a estrutura daquele reservatório para definir uma área, um momento importantíssimo que você vai definir uma filosofia de produção, né? E aí, muitas vezes, você fica amarrado a essa filosofia de produção até o final da vida do reservatório, né? Então, por exemplo, quando eu vejo esse debate já colocando aí algumas questões que são muito colocadas hoje, o debate do gás natural, poxa, mas por que não produz mais gás? Porque muitas vezes a filosofia daquele projeto, lá no início, quando ele foi sancionado pela empresa e pelo próprio órgão regulador, foi no sentido de produzir petróleo, né? O gás, como ele era um gás associado, que tinha pouco valor no contexto do petróleo, ele acabou ficando em segundo lugar e, apesar de ter uma quantidade de gás importante, né, a filosofia do projeto, e então a FPSO, a unidade de produção, a árvore de Natal, tudo foi concebido para a produção de petróleo e não focado em gás. Então, você fazer uma volta nesse processo, muitas vezes é muito complicado e envolve, né, uma adaptação de uma FPSO que está ali produzindo petróleo para processar mais gás, né, que não tinha sido previsto no projeto original,
é uma coisa extremamente complexa. Ela já está em alto mar, ela já está lá produzindo. Você teria que trazer ela para a terra ou fazer uma grande alteração nos topsides em alto mar. Então, são coisas assim que, né, muitas vezes amarram o projeto, né? E por isso que a gente sempre enfatiza essa questão. Depois você opera aquela produção, né? Eu sempre falo, o Brasil opera um milagre praticamente todos os dias. A gente produz 3,5 milhões de barris de petróleo. Quando chegar hoje à meia-noite, a gente terá produzido um volume semelhante a essa quantidade. Nós fazemos isso com extrema preocupação ambiental, com eficiência operacional, custo baixo, né, e com segurança, né? Vocês não sabem de grandes acidentes, de coisas que aconteceram no passado, acidentes importantes, evidentemente ninguém nega isso, mas nos últimos mais de 10 anos não há nada assim significativo que envolva. Então, é uma atividade muito segura, né? E a gente ressalta isso quando você faz um debate, por exemplo, sobre a margem equatorial, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Que as pessoas, mas vai inundar de petróleo a Amazônia, o Rio Amazonas vai ser poluído e tal, né? São coisas que mostram muito desconhecimento do que é o dia a dia desse setor, né? Depois você vai lá para toda a questão da produção, né, e do processamento desse petróleo, e você vai, é claro, chega no final com o chamado descomissionamento e depois desmantelamento, que é o final do projeto, né, que também é parte do contrato de concessão, faz parte. A ANP exige uma série de regras para você descomissionar e desmantelar. É um business que está crescendo no Brasil. Só a Petrobras vai gastar aí, acho que 10 bilhões de dólares nos próximos 5 anos em descomissionamento. Então, é um negócio importante, um negócio que gera, talvez, algumas oportunidades ainda não bem mapeadas aqui pelo setor naval, né? O setor naval está muito focado em construir, mas não está focado em destruir, né? Então, nós temos problemas, inclusive, ambientais aqui de regulamentação. Por que a Petrobras, ao fazer uma licitação para descomissionar uma determinada plataforma, essa plataforma acaba sendo rebocada e sendo desmantelada na Turquia ou na Índia, ou em que seja, porque as regras aqui ambientais são muitas vezes tão rígidas que acabam gerando essa oportunidade desse negócio ser realizado fora do Brasil. É claro que ninguém vai abrir mão de cautelas ambientais, etc., mas eu acho que a gente precisaria um pouco, vamos dizer assim, equilibrar essa ideia com a ideia de que essa é uma atividade que é realizada no mundo inteiro, no Mar do Norte, no Golfo do México, no Oriente Médio, né? E poderia perfeitamente ser realizada nos estaleiros brasileiros, nas instalações portuárias brasileiras, uma atividade relativamente simples, né? É desmantelamento, é descomissionamento, é você neutralizar um equipamento e depois desmontar ele, né? Então, não é uma ciência oculta, nem mandar o homem na Lua, né? Então, acho que esse é um debate que está muito vivo aí hoje em dia na nossa agenda do setor, né? Outra coisa importante, quando se fala de energia no Brasil, é isso que está sendo mostrado aqui nesse slide, né? Nós estamos falando de um país que tem uma condição energética extremamente diferente do resto do mundo, né? Se você pegar um país do Oriente Médio, aí, talvez você tenha aí o petróleo e o gás com 99,9%, né, responsável pela matriz energética, né? E o Brasil hoje tem uma situação onde na matriz energética você tem o hídrico respondendo por mais de 50% da matriz, né? E se você juntar aí a eólica, a solar, que estão crescendo exponencialmente, né, no Brasil, junto com a biomassa, né, você tem aí números que chegam ao alcance mais de 80%, né? Alguns dizem que nós, inclusive, já atingimos o que estava previsto nos acordos de Paris, né? Então, o Brasil está ali, se não atingiu, já está a um passo. Mas, claro que a gente não pode se conformar, porque a gente tem que ainda buscar, né, a descarbonização da nossa matriz energética, continuar progredindo nessa situação. Se você pegar não a matriz energética, mas a matriz global do Brasil, né, o primary energy, como se chama, né, aí esse número baixa bastante, porque aí entra o petróleo e o gás de maneira mais forte, e você tem aí 43% da matriz energética brasileira sendo hoje responsável
o gás e o petróleo sendo responsáveis por 43% da matriz. Então, e muito focado, então, nos transportes, né? O que a gente chama na matriz de mobilidade, você tem hoje uma dependência muito grande, né, dos combustíveis fósseis, né, tradicionais, do transporte de bens e serviços, são inclusive transporte de longo curso. O Brasil tem uma matriz de transporte muito dependente do caminhão, vocês conhecem isso, né? E acaba fazendo com que o uso da energia, especialmente do diesel, seja muito forte no Brasil. Esse talvez é um assunto que a gente precise tratar no futuro. Esse setor é um setor que tem uma estrutura de valor, como eu já mencionei, extremamente importante, né? É um setor que responde aí por 15% do PIB industrial brasileiro, né? Gera milhões de empregos, tem uma quantidade muito grande de agentes, né? O doutor Davi Zilberstein, que está aqui, que foi diretor-geral da ANP, sabe bem o que isso representa, né? Porque é do poço quase ao posto, né? A gente chega até a distribuição, né? No caso do IBP, no caso da ANP, ela vai do poço ao posto, né? Cada um tem uma dinâmica própria, né? Então, o IBP representa esse quadrado amarelinho aí, mas o setor ainda inclui todos os donos de poços, ou como são conhecidos, os posteiros, né? Que é outro segmento também muito importante. Cada setor aí tem a sua dinâmica, tem a sua lógica própria, tem o seu negócio próprio, né? E é um setor que tem uma complexidade muito grande, mas absolutamente fundamental, né, para a economia brasileira e mundial, né? O que eu sempre digo, o que se criou no mundo foi um modelo, né, de desenvolvimento e de sociedade sustentado nos fossil fuels, né, que hoje representam 89% da energia gerada no mundo, né? Isso aí, se você quer mudar esse sistema consolidado ao longo desses 200 anos, que começou lá no carvão, na Revolução Industrial Inglesa, e foi vindo, o carvão passou para o petróleo e está agora transitando para o gás, né? Você tem que fazer muitas coisas, né? Você tem que realmente desenvolver energias alternativas, mas também você precisa olhar um pouquinho para si próprio e pensar um pouquinho na mudança dos hábitos de consumo, né? Você tem países que têm uma relação com a energia muito precária ou muito liberal, né? Um país como os Estados Unidos, por exemplo, é muito normal o cara sair de casa de manhã, deixa lá o ar-condicionado ligado a toda e não tem absolutamente ninguém dentro de casa, só fica a casa fresquinha o dia inteiro, né? Apesar de estar 40 graus lá fora, ele sequer diminui 2, 3 graus a temperatura, e a mesma coisa no inverno, quando chega o inverno. Então, deixa as luzes acesas, isso aí é só um exemplo doméstico, mas se você passar para o setor industrial, você tem coisas de cada 3 átomos de carbono produzidos para a geração de energia, 2 são perdidos no processo. Você só usa 1, né? Então, é uma indústria que tem uma enorme ineficiência, certo? Então, a gente fala um pouco também da questão mudança de hábito de consumo, eficiência energética. Acho que são 2 temas que não são muito tratados quando se fala de transição energética. Se fala muito nas novas energias, mas as pessoas têm dificuldade de olhar o que se faz hoje e como é que você pode melhorar o que você faz hoje, né? Esse setor é outra característica importantíssima também, que sempre tem que estar na cabeça dos formuladores, dos reguladores e também dos agentes econômicos, é a questão da maturação dos projetos, né? Essa é a característica aí básica de um ciclo de investimento num projeto de óleo e gás, que é um ciclo longo, né, onde você tem, inicialmente, um dispêndio de recursos gigantesco, né? Você fica facilmente aí 7, 8, 9 anos apenas gastando recursos sem sequer 1 centavo de retorno, né? É capex na veia, né, todo o tempo, né, sem você ter... Claro que, como vocês estão vendo aí, aquele azul, a hora que ele chega, né, aquela hora mágica que você começa a produzir no poço, né, a tua rampa de rentabilidade, ela sobe lá para cima, né? Você imagina um poço do pré-sal que produz aí 30, 40 mil, 50 mil barris por dia, a hora que você bota ele para produzir, né, ele vem com tudo e, evidentemente, que mais você ficou 7, 8 anos ali na batalha, né,
só gastando, só mobilizando recursos, antecipando aquele valor, né? Então, coisas como aconteceram recentemente com o imposto de exportação, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eles esbulham, né, essa relação, eles causam um enorme de uma dificuldade, né, de uma empresa operadora, seja pequena, seja grande, né, em manter a rentabilidade e o fluxo de caixa de um projeto. A mesma coisa o atraso, né, de qualquer unidade de produção. E aí a gente fala um pouquinho também na questão do conteúdo local, que a gente vai tratar mais na frente, já vou adiantar aqui. Vejam só, se você não tiver aquela plataforma naquele dia, naquela hora, instalada naquele ambiente, onde você colocou todos aqueles poços, você perfurou os poços, colocou todos os dutos flexíveis e rígidos, colocou as árvores de Natal, preparou todo aquele equipamento, deixou prontinho. Se aquela FPSO naquele dia, naquela hora, não fizer assim, não encostar para você plugar os poços, você começa a perder dinheiro, seja 100, 120 mil barris, estou falando de um projeto típico do pré-sal. Então, qualquer dia de atraso já é uma perda do projeto brutal. Se isso se refletir em 6 meses, 1 ano, 24 meses, como aconteceu no passado, o impacto dentro do projeto ele é brutal, né? E ele estraga todo esse fluxo de caixa aí. Então, conteúdo local é muito bom, ele é importante, nenhuma empresa que esteja instalada no Brasil gosta de comprar coisas fora, ela quer comprar no Brasil, mas você tem que ter prazo de entrega, você tem que ter qualidade e você tem que ter preço competitivo. Sem essas 3 características, né, ainda que seja num processo de, vamos dizer, pouco a pouco, não precisa ser da noite para o dia, ninguém vai construir uma FPSO ou uma unidade sofisticada para o setor de óleo e gás do dia para a noite, mas tem que ter uma lógica de rampa que faça sentido para que a indústria possa, vamos dizer assim, continuar investindo. Então, esse é um outro elemento importante, e aí tem o debate do repetro, né? Quem conhece aí a área tributária, né, conhece que nós temos no Brasil um regime tributário que foi aprovado, aliás, o doutor Davi está aqui, lembra bem desse debate, daquele momento, né, onde o Brasil, como em outros países, adotou um regime tributário na qual você faz um adiamento do pagamento de impostos. O repetro não você não está isento dos impostos, você está apenas transferindo para um momento onde está o azul escuro ali, aquele momento do pagamento. A hora que você começa a produzir, você é altamente tributado, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas quando você está investindo, está mobilizando recursos, né, você tem esse regime tributário que incentiva você a fazer toda a preparação dessa estrutura de produção. É um setor, como eu disse, enormemente tributado e enormemente importante para os cofres públicos, né? A que a gente chama das participações governamentais, né, tem crescido, inclusive, exponencialmente nos últimos anos, né? Vocês vejam que aqui tem o quadro que mostra esse crescimento, né, tanto na questão da participação especial quanto na questão dos royalties, né? A retenção de terras é uma coisa pequenininha, mas os royalties e as participações governamentais têm crescido. Então, o governo não tem do que reclamar desse setor, né? É um setor que contribui enormemente, e sendo que alguns estados, como é o caso aqui do estado do Rio de Janeiro, tem até uma certa dependência muito grande desses valores, né? E também é importante dizer que nesse segmento particular do setor de óleo e gás, tecnologia é tudo, não se faz nada. Tem 2 elementos que são, acho que, fundamentais quando você fala em óleo e gás e você olha essa realidade. O primeiro é a geologia, né? Não adianta você querer trabalhar em óleo e gás se a tua realidade geológica não te favorece, né? Então, tem muitos países que até gostariam de ter produção de petróleo, mas não tem geologia suficiente. E o segundo elemento é a tecnologia, porque a tecnologia evolui aqui do Coronel Drake, em 1860, produzindo petróleo lá na Filadélfia, né? Fazendo aquilo ali, parece uma casa com uma chaminé, né? E era um poço de petróleo que estava sendo perfurado ali, e ele produzindo petróleo, né, para fins, naquela época ainda, de iluminação, né? O famoso querosene, que estava substituindo o óleo de baleia, né? E aquele momento ali de produção foi um momento bastante interessante, onde você começou a trazer esse hidrocarboneto para a economia, né? Depois você tem uma FPSO como essa aí,
que é uma unidade extremamente complexa, custa 2 bilhões de dólares, né, em média, pode produzir até 200 mil barris por dia, né, e que hoje é o modelo de produção usado especialmente no Brasil. Tudo isso é tecnologia, tudo isso se faz. Então, instituições como essa aqui, a PUC, como o Instituto de Energia, como esses laboratórios que vocês veem aqui quando se chega aqui no auditório, veja a importância disso e veja como isso está na raiz e na alma, né, do setor de óleo e gás. Outra coisa que é importante quando a gente olha o setor de óleo e gás é que as empresas privadas não são os grandes players desse mercado. As pessoas têm também a fantasia de falar as famosas 7 irmãs, né, as superpetroleiras, né, etc, etc. Mas, na verdade, meus amigos, quem detém a maior quantidade de recursos de petróleo são as empresas estatais. É a PDVSA, é a Saudi Aramco, é a Petrobras, é a Equinor, é empresas controladas, as empresas russas, são as empresas, a ADNOC, né? São as empresas controladas pelo Estado. Elas que detêm a maior parte da lucratividade, né? Você veja que as International Majors aqui, que são, nesse gráfico, são as que estão em laranja, elas têm uma posição bastante menos importante quando você considera as National Oil Companies, né, e também as empresas independentes que são importantes. Então, esse mito de que as empresas de petróleo, as subpetroleiras dominam o mercado, etc., etc., não é verdade. Quem domina esse mercado mesmo são as grandes empresas estatais, que não só têm as maiores reservas, né, PDVSA e Saudi Aramco aí, né, só para citar as duas mais importantes, mas também elas têm a maior produção e a rentabilidade. Então, isso aí era uma pequena introduçãozinha para a gente situar assim, como é que é esse setor e como é que ele se organiza. Eu acho que eu quis fazer isso aí, quis mostrar alguma coisa do Brasil, né? Eu acho que esse primeiro gráfico mostra uma coisa interessante, que é o dinamismo que esse setor teve a partir de um momento muito importante, que foi a quebra do monopólio da Petrobras com a aprovação da Lei do Petróleo, em 1998, e a partir daí você instituiu, né, um órgão regulador, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e começou a fazer oferta de áreas, né? Primeiro, a Petrobras foi obrigada a devolver uma quantidade de áreas que ela tinha, a famosa rodada zero, que a ANP ofereceu ao mercado, e depois a ANP regularmente tem promovido, né, esses leilões públicos, né, e fazendo com que esse seja um mecanismo de atração de operadores independentes, não Petrobras, né? Esses operadores, eles são tanto empresas de petróleo internacionais, conhecidas no mercado, que vieram para o Brasil, algumas delas, a maioria preferiu, inclusive, vir ao Brasil e fazer, inicialmente, parcerias com a Petrobras, pela questão, claro, do conhecimento. Isso é uma coisa natural, né? Você vai à Nigéria, você normalmente faz uma parceria com a companhia local. Você vai à Arábia Saudita, você normalmente usa a companhia local como parceira. Esse é um modelo de negócio muito comum no mundo e que foi simplesmente repetido no Brasil. Qual é o modelo preferido? Que é o modelo de consórcio. Por que o modelo de consórcio? Porque o modelo de consórcio, você reduz o risco dessa atividade, você dilui o risco em 4, você tem 20% de cada campo. Se você tiver 20% de 5 campos, você tem uma posição importante, mas você está diluído em termos de risco, porque essa atividade ela é extremamente arriscada, né? A quantidade de poços secos ou subcomercial que até hoje ocorre nos projetos de exploração e produção é muito grande, está na faixa aí de 80% uma média mundial, onde você tem seja poço simplesmente seco ou seja poços subcomerciais que não têm vantagem econômica de você explorar. Então, é muito arriscado, né? O que também justifica, muitas vezes, o investimento de você diluir esse risco. Então, vejam que isso aqui é um caso de sucesso. O Brasil é um caso enorme de sucesso na área de óleo e gás, especialmente a partir dos anos 90, né? A verdade é que o nosso sucesso já começou lá nos anos 70, né, com a primeira crise do petróleo, 70, 71, 72. O Brasil importava 95% do petróleo que consumia. 95%. Não houve crise que tenha afetado mais gravemente a economia brasileira do que o choque do petróleo de 71 e 72. Naquele momento, se tomou duas decisões. Primeiro, se começou o pró-álcool, né?
Vocês são jovens, nem lembram disso, mas o pessoal mais antigo aí lembra. E naquele momento não teve nenhuma preocupação ambiental. Você acha que o pessoal do Proálcool estava preocupado com descarbonização, que é tudo que a gente fala hoje? Isso aí não era nem se falar. O que nós estávamos falando era de segurança energética, colocar, né, nos carros brasileiros um combustível que não fosse gerado a partir da importação de um petróleo, especialmente dos países árabes, que de uma hora para outra resolveram quadruplicar o preço do petróleo. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo é chamar a empresa estatal, a Petrobras, que tinha sido fundada em 1953 pelo Getúlio Vargas, no meio da campanha do petróleo. Nós disse, meus amigos, corre atrás aí da geologia, vamos ver onde é que tem petróleo no Brasil. E aí se robusteceu a Petrobras se lançou numa aventura naquele momento que era procurar petróleo em ambiente marítimo, né? Porque o ambiente onshore, né, estava se mostrando bastante abaixo da necessidade. Não que não tivesse petróleo onshore no Brasil, como tem até hoje, mas as quantidades que as reservas mostravam e que os campos mostravam era muito aquém do que o Brasil precisava até para atender aquela emergência. E a Petrobras entrou em águas rasas, depois em águas profundas e hoje está lá no pré-sal. Isso é uma jornada de sucesso, né, que foi, e muito sucesso da engenharia brasileira, da tecnologia, por isso que eu sempre falo, é geologia e tecnologia, né? A Petrobras é uma empresa muito focada em tecnologia, muito engenheira, né, no sentido bom da palavra, e isso foi um sucesso. Mas aí, em 90, o desafio continuava, o Brasil era ainda um país importador de petróleo, o Brasil não era um big player, e eu acho que a abertura do mercado tornou, inclusive, uma coisa positiva para a própria Petrobras, que aprendeu muito, né, nesse processo de formação de consórcios com empresas grandes que vieram dos Estados Unidos, da Europa e de outros países do mundo, trazendo também o seu conhecimento, outros ângulos para você analisar os projetos. E hoje isso aí, o Brasil hoje exporta 1 milhão de barris de petróleo por dia. Então, é um caso evidente de sucesso. Então, nós não somos apenas bem-sucedidos nos renováveis, nós somos também extremamente bem-sucedidos, né, no óleo e gás, com uma perspectiva aí de produzir aí, hoje está 3,5, mas daqui a 7, 8 anos poderemos estar produzindo 5,2 milhões de barris de petróleo, né? E também com o aspecto de descarbonização que eu vou falar. Essa atividade, ela gera, evidentemente, uma atividade econômica, um dinamismo econômico enorme, né, na economia brasileira. Vejam aí a evolução tanto da questão da produção quanto dos investimentos de exploração e produção. E aí você tem o aumento, né, tanto do government take quanto dos postos de trabalho. Nós teremos, Eloy e Davi, um apagão de mão de obra nesse país se nós não nos prepararmos para esse desafio. Uma FPSO, para dar um exemplo para vocês, ela tem, em média, uma tripulação de 180 pessoas, né? Média. Né? Só a Petrobras está com 15 FPSOs aí, né, no pipeline, vamos dizer assim, para trazer nos próximos anos. Se você faz um cálculo de português, sem criticar os portugueses, 180 vezes 15, né, já dá um número. Se você multiplicar isso por 3, porque são três equipes, uma trabalhando, a outra dormindo e uma terceira em terra, aguardando para entrar. Então, você multiplica por 3. Só de operador de FPSO, você tem milhares de pessoas que são necessárias. Não existe hoje no Brasil isso. Nós vamos importar mão de obra, vamos trazer indiano, vamos trazer chinês, vamos trazer pessoas da Europa e de outros lugares do mundo para operar essas FPSO no Brasil. Em alguns países é assim, você vai na África, vai na Nigéria, vai em Moçambique, as tripulações são todas estrangeiras porque o país não tem, né, mão de obra para dar. Isso é uma decisão estratégica. Ou vamos investir pesadamente para formar esses recursos humanos que a gente precisa. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que se defrontar mais cedo ou mais tarde, né? Então, uma coisa importante, o petróleo tem uma importância muito grande também na balança comercial brasileira, e hoje é o terceiro produto mais importante na balança comercial, né? Então, ele tem uma importância muito grande, ele é um dos grandes responsáveis pelo superávit comercial que o Brasil tem tido, então o petróleo bruto hoje tem adquirido essa importância, por isso que a gente vai lutar e vai continuar lutando muito contra essa questão de imposto de exportação, né? Porque isso aí vai distorcer um pouco essa realidade, se prevalecer essa ideia, né? Porque você vai perder diretamente competitividade a hora que você vai vender o teu produto lá fora,
9,2% você vai ter que aumentar para compensar o imposto que você vai pagar aqui dentro, né? Então, isso aí vai fazer com que o petróleo brasileiro seja deslocado de alguns mercados para outros tipos de petróleo pela perda de competitividade. Então, a competitividade do Brasil ela é boa, mas ela não é perfeita, né? Se você compara o Brasil, isso é um estudo que foi feito pelo IBP há alguns anos, né? Nós estamos bastante aquém dos principais players mundiais, né? Vejam lá, por exemplo, a Arábia Saudita, que é o mais competitivo, depois passa para a Guiana, chega na Rússia, Iraque, Emirados Árabes, Estados Unidos, Nigéria, Noruega, e aí você tem ali abaixo da Noruega, você tem o Brasil, né? Então, por quê? Porque a tributação, o fato de ser também um petróleo que 85% é produzido em águas profundas e ultraprofundas, em ambiente offshore, tudo isso faz com que, e sem contar, claro, o government take, né? a porção do governo, que é muito alta, né? É diferente de alguns países. Então, a nossa competitividade ela está ali no limite, as empresas trabalham já, vamos dizer assim, quase no osso para manter uma competitividade importante e sair com muita tecnologia, muita competência, né? A tributação no setor de petróleo no Brasil é grande, né? Como eu disse, existe uma lógica de não oneração dos investimentos, né? Por isso que existe o Repetro, né? Mas você tem um nível de tributação aí na faixa de 70%, o que é muito alto, né? em qualquer condição. Então, imaginar que o setor de petróleo não paga impostos ou tem folga tributária é desconhecer um pouquinho o que é esse número aí na faixa de 70% de tributação sobre a renda petrolífera, né? Como eu disse, o Repetro-SPED ele é fundamental para manter. Há uma discussão hoje no Brasil sobre reforma tributária. Eu vejo até com tristeza que muitas vezes falam de que o regime tributário do petróleo deixou de arrecadar. Alguns parlamentares chegam a falar em 600 milhões de dólares por ano que o Brasil deixa de arrecadar, como se você tributasse aquele projeto lá do início, você teria condição, né, de manter essa atividade, como eu mostrei, que é uma atividade na qual você investe com longa maturidade. Então, manutenção do Repetro e esse regime tributário é muito importante para que a gente tenha uma saúde boa desse setor, né? Como eu mencionei aqui já, nós temos hoje um segmento importante já ativo no Brasil, que é o segmento da chamada Junior Oils, ou companhias independentes, né? Produzindo petróleo. O Brasil hoje tem 48 empresas operadoras, ou seja, que estão produzindo petróleo, né? E tem um grupo grande aí de umas 30, 35 empresas, que são essas empresas pequenas, independentes, né? Que já produzem hoje cerca de 250 mil barris por dia, né? Então, é um segmento cada vez mais importante, porque os países que produzem e que têm uma dinâmica própria no setor de óleo e gás, como é o caso, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, eles têm esse segmento muito importante, porque no setor de óleo e gás você tem uma espécie de cadeia alimentar, né? O que eu quero dizer com isso? É uma cadeia de dois tipos. A primeira é o tamanho, né? Então, uma empresa gigante de petróleo, ela não vai se dedicar a um campo de petróleo onde ela vai produzir 100 barris, 200 barris de petróleo. Para ela, aquilo ali, como é uma empresa que tem um custo maior, não faz sentido um projeto desse nível, né? Então, essa é a primeira coisa. Existe uma segmentação. Tem as empresas independentes, pequenas, tem empresas que gostam mais de gás, tem empresas que gostam mais de petróleo, tem empresas que gostam de onshore, que gostam de offshore, tem umas que querem fazer shale, tem outras que querem fazer... Então, elas vão se organizando. Essa é a primeira organização, né? A segunda organização é a organização do tempo do reservatório, né? Então, muitas vezes a empresa vai lá com gana no início, fica uns 8 anos ali, aí o reservatório começa a depletar, começa a diminuir a atividade, e o que ela faz? Ela passa aquele projeto para outra, que é uma empresa normalmente menor, com mais tecnologia, e essa aí pega aquele dinheiro e vai procurar um outro reservatório maior, e ela vai fazer a mesma coisa. Então, tem um processo né? Então, esses dois processos eles se combinam, e é por isso que é importante ter esse tipo de player no Brasil, né?
player que trabalhe com óleo pesado, player que trabalhe com gás, player que trabalhe, porque é isso que vai dar dinamicidade e vai manter um pouco a vida dos projetos. Senão as empresas muitas vezes vão devolver para a ANP um campo que talvez ainda tivesse muito hidrocarboneto para ser desenvolvido, mas que não faz mais parte, não é mais o core business deles. Então, essa discussão, por exemplo, sobre os desinvestimentos, etc., da Petrobras está um pouco voltada aqui para essa realidade, que é uma realidade de mercado, né? Uma realidade onde você tem esses diversos players atuando. O Brasil é um país ainda muito inexplorado. Você veja que aí essa corzinha mais clara, esse é um mapa aí da ANP, né? Isso são as bacias sedimentares brasileiras. Nós só temos esquadrinhado, para fins de ocorrência de hidrocarbonetos, de 6% a 8% do território das bacias sedimentares, não do Brasil, só das bacias sedimentares. Ora, a gente ainda é infantil nesse negócio. Talvez a gente tenha muito petróleo em diversas bacias brasileiras, seja bacias onshore, sejam bacias offshore. Mas isso aí ainda está para ser descoberto, está para ser ainda devidamente levantado. Infelizmente, a ANP, né, Davi, parou de fazer aquele trabalho de geologia prospectiva inicial. Né? A ANP tinha um programa onde ela mesma conduzia o trabalho de sísmica, né, e levava esse trabalho depois, na hora que oferecia as áreas de leilão, dava uma espécie de uma informação sísmica, e isso não existe mais, por questões de recurso, é uma pena, mas isso deveria voltar para que a gente possa realmente desenvolver esse potencial. Né? Hoje em dia, nós estamos olhando muito para a área norte do Brasil, né? Pela questão da descoberta de petróleo na Guiana, né? A Guiana e o Suriname também. Então, a Guiana está mais lá em cima, lembra como é que está no mapa? Guiana inglesa, eu estou falando, né? Um pouquinho em cima, logo abaixo Suriname e depois a Guiana francesa. Na Guiana francesa, os franceses não deixam produzir ou fazer a exploração por questões ambientais, eu acho um erro, né? Para não dizer uma coisa pior, mas, enfim, cada país tem a sua realidade. Mas o fato que nós estamos falando aqui da famosa Foz do Amazonas, que é isso aqui, que é essa bacia sedimentar que está ali em cima, né? Onde existe a possibilidade da ocorrência de hidrocarbonetos, porque essa bacia, ela exatamente como o próprio nome chama, ela é a Foz do Amazonas e ela sobe lá para o Suriname e para a Guiana. Então, se há hoje uma descoberta na Guiana já estimada e confirmada de 10 bilhões de barris de petróleo, é lícito supor que, do lado brasileiro, né, a Foz do Amazonas também tenha e possa ter a ocorrência de hidrocarbonetos. Então, esses blocos que vocês estão vendo aí são os blocos que hoje a Petrobras está procurando a licença ambiental para produzir. Isso não está dentro da... Só um momentinho, acabar, aí já te passo. Não está dentro do Amazonas, não está na floresta amazônica, né? Isso é um ambiente offshore, né? E lembrando que a corrente do Amazonas sobe, né? Quando o Amazonas desemboca, aquele grande caudal de água, aquela água sobe lá para cima, aquela água barrenta, e é isso que nós estamos falando, né? São sedimentos colocados pelo rio lá em centenas de milhões de anos que geraram hidrocarbonetos. Por favor. Fez uma declaração sobre o início da exploração da Foz do Amazonas. Sabe se você pode comentar um pouco sobre a fala dela? Posso, e está aqui. Já que você está me provocando, eu vou provocar vocês. Nós temos, então, uma realidade no Brasil hoje, que é uma realidade, nós temos essa realidade. Nós não podemos fazer fracking no Brasil, né? Não existe hoje a atividade o que é uma coisa até é meio contraditória, porque não sei se tem algum engenheiro aqui de poço de petróleo, mas todo poço de petróleo tem um certo nível de fracking, né? Porque você vai jogar pressão no reservatório e vai quebrar ali, vai aumentar a porosidade, né, do reservatório. Então, fracking já existe, mesmo que seja proibido, todos os poços de petróleo existem. Mas houve uma discussão no Brasil, e, se não me engano, um juiz lá federal no Paraná proibiu os fracking no Brasil. Ora, essa é uma atividade que nos Estados Unidos se produz 4 milhões de barris hoje, só do shale americano, das bacias sedimentares. Se faz hoje 60 mil poços nos Estados Unidos por ano de fracking, né? Isso tem grande efeito sobre o lençol freático? Não que eu saiba. Os americanos estão sendo envenenados
né, pela atividade de fracking? Não que eu saiba, né? Houve contaminação de lençol freático, de terremoto, são episódios absolutamente episódicos, né? E quando isso acontece, acontece por um erro operacional. Não é que o fracking ocasione a contaminação do lençol freático, é porque alguém errou, né, quando fez a perfuração, e aí sim, mas é uma hipótese que acontece em 0,01% dos casos, né? Então, a gente tem... Então, quando você vê o pragmatismo aqui dos americanos, não só produzindo 4 milhões de barris com fracking nos Estados Unidos, né, como também, hoje mesmo, o governo democrata, ontem, né, anunciou que vai permitir a produção de petróleo no Alasca, né? Tem lá um projeto grande, né? Os Estados Unidos, como eu estou mostrando aqui, ó, saltou a produção de 557 bilhões de metros cúbicos para 920 bilhões de metros cúbicos, né? Então, ou a gente vai correr atrás do hidrocarboneto ou a gente não vai, né? Eu acho que essa é uma decisão. Eu estou muito convencido de que a exploração de petróleo no Amazonas, na foz do Amazonas, é uma atividade segura, é uma atividade que não causa maior risco ambiental do que outras atividades, né? É uma atividade, como eu disse, offshore. Se acontecer um acidente aqui, não vai atingir de maneira nenhuma floresta, principalmente porque tem uma corrente de 15 nós levando esse petróleo para cima. Então, na hipótese extremamente improvável de um grande acidente, né, coisa que hoje é extremamente difícil de acontecer, eu não digo que é impossível, mas um acidente no nível, por exemplo, de Macondo, né, é hoje um acidente que tem uma possibilidade de ocorrência muito pequena, porque a indústria também se reorganizou de maneira absurda para evitar o que aconteceu com o Macondo, né? Mas, enfim, nós somos meio principistas nesse debate, então é difícil você dizer qual é o futuro da exploração de petróleo lá na chamada margem equatorial, quanto na questão do fracking no Brasil. Eu acho que a gente devia evoluir nessa situação, mas, enfim, eu não sou político, não sou, né, responsável por essas decisões, eu só posso fazer meu comentário, que eu acho que tanto o fracking quanto a exploração na margem equatorial serão muito importantes, porque vão fazer com que o Brasil faça uma coisa que já está mais do que necessário fazer a reposição das reservas. Você tem hoje uma bacia de Campos, que já está em evidente declínio de produção. Você tem a bacia de Santos hoje, que também já está chegando no topo, né? Então, as grandes reservas da bacia de Santos, o pré-sal, já foram identificadas, já foram delimitadas e já estão ou em produção ou em fase inicial de produção. Algumas delas já estão aí, BMS 9, BMS 11, Tupi e outros já estão produzindo aí há 10, 12 anos, ou seja, já estão chegando no seu patamar e daqui um pouquinho vai começar o processo de declínio. Então, se a gente não fizer a reposição de reservas, a gente não só não atinge aquele objetivo de aumentar a produção, chegar a 5,2 barris, como talvez a gente corra o risco até de ter redução na produção de petróleo. Então, esse é um debate que é importante e eu acho que a gente precisa se posicionar e é isso que eu queria fazer como último comentário aí sobre a questão do upstream. Então, isso é um pouco o upstream brasileiro, né? E como é que a gente vê esse segmento aí progredindo nos próximos anos. Vamos falar um pouquinho sobre gás natural, que é outro debate interessante, né? O gás natural tem se tornado cada vez mais importante, porque dizem que o gás natural vai ser o combustível da chamada transição energética, que é verdadeiro em alguns casos, em outros não, mas ele pode cumprir, porque ele emite menos, ele emite 30%, 40% menos, dependendo da qualidade do gás, e isso faz com que ele tenha uma qualidade melhor, ele é um produto mais nobre, né? Antigamente ele era descartado, tem uma famosa piada, né, contada pelos geólogos e engenheiros de petróleo, que o sujeito entrou na sala do chefe, dentro de uma plataforma, e disse: chefe, tem uma boa e uma má notícia. Ah, qual é a boa notícia? Encontramos hidrocarbonetos naquele poço lá. Qual é a má notícia? É gás, né? Então, é gás, que porcaria, o que vou fazer com esse gás, não sei o quê. Porque o gás ele tem uma característica que é própria dele, ele só existe se tiver uma estrutura de escoamento, normalmente um duto, né? Ou então, se for um gás em condições possíveis, né, que possa ser colocado em forma líquida, né, liquefeito, né?
Se não tiver essas duas condições, o que você possa escoar ele para a terra via um gasoduto, ou se não for econômico, o dia que quer fazer aquele gás, ele não tem justificativa econômica. Então, muitas vezes, um projeto onde tem essa ocorrência de gás, ele tem essa dificuldade econômica. E no Brasil, ao contrário de outros países, aí eu falo de Trinidad e Tobago, do Catar, né, de Moçambique, o nosso gás é um gás associado ao petróleo. É muito raro no Brasil, por uma questão de geologia, que sempre, como eu falo, domina a cena, que você tenha reservatórios próprios de gás. Alguns poucos projetos existe, até Mexilhão e outros, mas a maioria é petróleo e tem uma camada de gás. Essa é a geologia brasileira. Então, o gás ele é associado ao petróleo. Claro que a empresa de petróleo, a produtora lá, o que ela faz? Se eu tenho dificuldade de escoar aquele gás e eu tenho petróleo aqui para ser produzido, é natural que a empresa faça o seguinte esquema de produção. Ela vai produzir o petróleo e o gás, os dois vão subir até a plataforma, ela vai separar o petróleo e ela vai reinjetar o gás. Por que ela faz isso? Primeiro que ela não pode escoar, né? Porque não tem o gasoduto, e o gasoduto é muito caro para ela fazer isso. E segundo, é porque quanto mais gás ela reinjetar, mais petróleo ela vai produzir. Então, é uma relação econômica fácil para qualquer líder de projeto fazer um cálculo, né, na mão e saber que quanto mais gás injetar, mais petróleo. Petróleo vale mais que o gás, é mais fácil de manipular. Vem um navio para levar o petróleo embora. Então, por que eu vou produzir mais gás? Se eu injetando gás, eu vou produzir mais petróleo. Então, esse debate no Brasil, que se tem, o Brasil tem muito gás, reinjeta muito gás, se reinjeta muito gás no Brasil, mas também existe uma justificativa econômica para essa reinjeção. Se não se reinjetasse tanto gás, não se teria tanto petróleo. E o Brasil, talvez, se a gente imaginar numa situação hipotética que a gente tentasse escoar todo o gás que saísse das plataformas para a terra, talvez a gente estaria produzindo muito menos petróleo do que a gente está produzindo hoje. Então, esse debate que a gente lá no IBP e as empresas produtoras tenta um pouco mostrar também que nem sempre a reinjeção de gás é naturalmente negativa, né? O Brasil tem uma lei aprovada há poucos anos com relação ao gás, e essa é uma indústria ainda muito infantil também no Brasil. Vejam que, se você olha o mapa dos gasodutos, você vê que é quase uma coisa de caranguejo na costa, né? Com exceção aqui do Brasil-Bolívia, né? O resto é tudo praticamente seguindo a costa brasileira. Nós ainda não interiorizamos, né, o transporte de gás, né? Então, tem aquele pequeno trecho ali do Coari-Manaus, tem um pequeno trecho ali no Mato Grosso, que vem da Bolívia, e tem o Brasil-Bolívia. Esses são os 3 gasodutos do interior do Brasil. O resto é basicamente gasoduto na costa. Então, esse é um mercado que a gente precisa desenvolver mais, porque sem transporte não existe indústria de gás, né? É claro, aí pensando no futuro, daqui a 10 anos, esse campo que eu acabei de falar aí, que você reinjeta gás e tira petróleo, reinjeta gás e tira petróleo, o que vai acontecer no tempo? Vai sobrar só gás, né? Todo o petróleo vai ser tirado e aí ele vai virar um campo de gás, certo? Porque vai sobrar só gás. Aí, talvez, naquele momento, se justifique. Então, eu acho que a perspectiva do Brasil é, inclusive, de aumento de produção de gás. E vocês vejam aqui o próximo slide mostrando isso, né? O aumento da produção de gás do Brasil. Nós vamos dobrar aí a produção entre 21 e 2030, nos próximos 10 anos, né? Ou seja, não, mas isso aí não é um valor absurdo. Você pega um país como a Rússia, como a Catar, Estados Unidos, eles têm 5, 6, 10 vezes mais produção do que isso aí. O Brasil nunca será um grande produtor de gás, nunca será um grande exportador de gás, pelo menos até hoje, tá? A não ser que se encontre uma coisa nova nos próximos anos, né? Mas isso aí mostra também que é um setor que tem uma importância que a gente tem que pensar e aí tem que reforçar a malha de transporte. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer com que esse gás atinja lá o consumidor final, especialmente o consumidor industrial, que gosta muito do gás para a sua atividade. Então, rapidamente, os comentários sobre gás. Eu vou falar um pouquinho sobre midstream e downstream, né, porque também é muito importante, como eu disse. Então, o Brasil não só opera um milagre todos os dias ao produzir 3,5 milhões de barris por dia, mas nós fazemos um outro milagre, que é levar 400 milhões de litros de combustíveis para todas as cidades brasileiras do Oiapoque ao Chuí, né? Todo mundo é abastecido. Você vai a um posto de gasolina lá no meio da Amazônia, lá, você
pode ser até um posto fluvial, você vai encontrar um diesel lá para você botar no seu barquinho, né? Em qualquer lugar do Brasil você encontra. Isso é também um milagre operacional, porque isso se faz com uma cadeia enorme de logística, né? Distribuindo esses combustíveis pelo Brasil inteiro, ainda muito dependente, como eu mencionei, do caminhão, né? Então, nós temos aí uma necessidade de investimentos, não só na questão do refino, né? Aí todo mundo fala, poxa, mas investir no refino, transição energética, economias maduras já estão saindo do refino. É verdade, mas é que o Brasil ainda tem uma perspectiva de aumento de consumo de combustíveis e agora existe um novo negócio aí que está muito em voga, que é o chamado biorefino. O que é isso? É você começar a produzir combustíveis renováveis em estruturas de refinaria, né? Basicamente, é o que se chama hoje o diesel verde, né? O que é o diesel verde? Diesel verde é uma tecnologia de hidrotratamento do óleo vegetal, na qual você coloca dentro de uma unidade de refino o petróleo e o óleo vegetal. E, através de um sistema industrial lá, chamado HVO, né, hidrotratamento do óleo vegetal, você tira um diesel que ele tem um componente de biodiesel, um componente bio, pode ser 5%, pode ser 10%, por isso que chama-se coprocessamento. Esse diesel verde, ele não só é um diesel de alta qualidade, como ele é um diesel exatamente igual ao diesel de origem fóssil, porque ele é carbono, né? Apenas você pegou um carbono antigo, 100 milhões de anos, e pegou um carbono novo, óleo vegetal de 6 meses, 1 ano, juntou os dois e produz o diesel. E o mais importante também, não só você produz esse diesel com uma característica de diesel verde, mas também você pode usar esse diesel para fazer o querosene de aviação, né? O SAF, né? Sustainable Aviation Fuel, que hoje também é muito importante para o transporte aéreo, que são os setores que a gente chama hard to abate, né? Difíceis de reduzir a emissão, né? Um deles é o setor marítimo e o outro tem o cimento, tem a parte siderúrgica e também o transporte aéreo internacional, que consome uma quantidade gigantesca, né, de querosene de aviação e não tem outro combustível hoje, né, que possa... Ninguém vai querer subir no avião, né, que não tem um combustível, vamos dizer, garantido, né, e esse é o desafio. Então, esse segmento do biorefino hoje, eu acho que é um spin-off, assim, uma espécie de derivação do refino, bem interessante, tanto para unidades atuais, que você pode fazer o revamp dessas unidades, colocando essa tecnologia, que é hoje uma tecnologia conhecida no mundo. 85% hoje da produção de diesel verde hoje está focada nesse tipo de tecnologia de biorefino, né? Quanto fazer unidades novas, né? E o Brasil, mais uma vez, tem uma grande vantagem, porque nós somos grandes produtores de óleo vegetal. Então, pensar numa visão estratégica de ter biorefinarias no Brasil, né, mesclando o petróleo tradicional com o óleo vegetal, eu acho que é um futuro, inclusive, com vistas à exportação desse diesel. Porque o mundo, nos próximos anos, vai ser um mundo segmentado, né? Então, quando a gente fala de transição energética, você não fala do negócio que vai cortar do dia para a noite, né? Ninguém vai parar de um dia para a noite de dizer, não quero mais combustível fóssil, eu só vou querer combustível renovável. Não. O que vai acontecer é a segmentação. O cliente de uma empresa como uma Petrobras, a Shell, a Exxon, vai chegar no vendedor lá e vai perguntar, vem cá, ô Shell, quanto é que você vende esse barril de petróleo aqui? Ah, esse barril de petróleo, esse aqui, não sei o quê, petróleo tal, é $80. Aí o comprador vai dizer assim, mas quanto de carbono você emitiu aqui para produzir esse petróleo? E se eu não tiver uma boa resposta, ele vai procurar um outro petróleo mais descarbonizado, que a gente está chamando da segmentação. Isso que vai acontecer, já está acontecendo no mundo hoje, né? Porque ele tem que cumprir objetivos de descarbonização ao longo da cadeia. Ele é dono de uma refinaria, ele está lá na Europa, a refinaria dele está sendo apertada pelo governo local lá para descarbonizar, e ele só pode descarbonizar, uma das maneiras, ou das muitas maneiras que ele vai ter, é reduzir, né, comprar um petróleo já descarbonizado, que ele vai dizer, não, esse petróleo aqui, ó, comprei aqui, mas ele só emitiu tantos quilos de CO2 por barril. Então, né, isso aí é uma coisa interessante do ponto de vista. Então, nós temos que melhorar também a logística do setor de downstream. O Brasil ainda tem essa questão da extrema dependência, né,
do ramal e do modal rodoviário, né? Então, isso é um estudo que a gente fez no IBP sobre como melhorar a logística. É um debate interessante no Brasil, né? Porque quando você fala muito em preço de gasolina no Brasil é muito caro. O cara, esse dia eu vi um vídeo de um sujeito que foi para o Paraguai, né? E o Paraguai tem lá postos BR, porque a marca é licenciada ali. O cara chegou lá e dizia: tá vendo, aqui no Paraguai o petróleo, a gasolina custa 4, no Brasil custa 6, custa 8 e tal, né? Então, nessa questão das comparações, né? E a gente sempre foca no preço, né? Mas a gente nunca pensa um pouco na questão da eficiência logística, né? Quanto você pode ganhar em termos de redução de custo, né? Que acaba indo mais cedo ou mais tarde para o consumidor, se você melhorar o modal, né? Você imagina um sujeito que está lá em Sinop, no Mato Grosso, fronteira agrícola brasileira, né? Ele tem que pegar um caminhão, ele é dono lá de uma frota ou dono de um posto, ele manda o caminhão dele descer até Paulínia, em São Paulo, são 1.200 quilômetros, para carregar 40, 60 mil litros de diesel, depois subir os 1.200 quilômetros em estrada para chegar a Sinop, para descarregar lá e poder abastecer lá a fronteira agrícola. Existe coisa mais ineficiente que isso? Talvez não, né? Então, você está gastando uma quantidade brutal de combustível para fazer esse caminhão fazer esses 2.400 quilômetros, né? Quando você poderia usar o modal ferroviário, né? Para fazer exatamente isso. Então, o Brasil precisa melhorar muito, porque aí sim nós vamos conseguir uma redução estrutural dos preços dos combustíveis, né? Então, nós fizemos todo esse estudo do IBP, isso aí está disponível lá no site nosso, vocês podem ver lá esse estudo, onde tem todos os fluxos de etanol, de gasolina, como é que eles se comportam no Brasil inteiro. Então, a conclusão desse estudo é de que, se você investir R$1 em infraestrutura logística, né, você gera um impacto de 3,82 no PIB, de melhora em termos de eficiência do sistema. Uma economia brutal dentro da nossa estrutura logística, que se fala muito da questão da eficiência ou da pouca eficiência do Brasil, né? Acho que um dos problemas gravíssimos da nossa economia é a não melhora ou não substancial da nossa produtividade. Isso aí mostra bem esse desafio que a gente tem no sentido dessa melhora. Então, a gente busca nesse setor a simplificação tributária, isso é uma coisa muito importante, a monofasia, para não ter toda essa questão complexa de você ter que pagar impostos em todos os elos da cadeia, né? A questão da estabilidade regulatória, que é geral para o setor, né? O alinhamento dos preços ao mercado internacional, isso aí é uma coisa óbvia, você tem que alinhar os preços aqui ao mercado internacional, você não pode praticar no Brasil um preço pela simples razão de que, se você fizer isso, você está praticando o dumping no mercado interno, né? E você está desestimulando enormemente os agentes econômicos, né? Que são os importadores e também os distribuidores, né? Então, você vai gerar prejuízo para o agente que fizer isso e você vai causar uma desorganização no mercado, né? Os desinvestimentos da Petrobras são uma oportunidade para isso, né? Que já foram feitos nos últimos anos, né? E também o mercado irregular. Quando você fala da monofasia, você está falando também de diminuir a vantagem tributária de você trazer combustíveis andando pelo Brasil sem nota, né? Então, quando o Rio de Janeiro e São Paulo praticam alíquotas muito diferentes para o etanol, por exemplo, né? São Paulo uma alíquota baixa, Rio de Janeiro uma alíquota alta, evidentemente que você estimula que caminhões e caminhões de etanol venham de São Paulo para o Rio de Janeiro de forma irregular, passe na fronteira sem a nota e desovem lá em impostos para serem vendidos no mercado, o que causa não só problemas legais, né, de quadrilhas organizadas, mas também com perda de impostos, né? Eu já estou indo para o final, vamos falar rapidamente sobre transição energética, que eu acho que é outro setor também que vai interessar muito, e vocês que estão fazendo esse curso vão ver esse tópico muito forte, né? Primeira... Pois não. Tem, pode falar. Eduardo, é boa pergunta, eu até gostaria de saber. Nós temos defendido a monofasia como uma alternativa muito importante, como eu disse. Na medida que você pratica
A gente não tá falando de alíquotas iguais para os estados, nós estamos falando apenas de uma simplificação tributária. O problema da monofasia é você quebrar um paradigma, né? Porque há muitos anos os estados têm praticado uma política de preços que eles estão acostumados a fazer esse tipo de cobrança de impostos. Então, eu acho que é uma questão de cultura. Nós temos tido progresso, os estados estão se preparando para a monofasia, ela foi aprovada no ano passado, através de uma lei, né? E pouco a pouco está sendo implementada. Então, eu estou otimista, eu acho que a gente vai conseguir implementar a monofasia, mas eu acho que vai levar ainda uns 2 anos, é uma questão de organização da nossa máquina tributária, e esse é um dos capítulos importantes, inclusive, aí dentro desse contexto de reforma tributária. Eu queria mostrar esse slide aí, que mostra um pouco como a gente é diferente. Como eu disse, o Brasil quase que já cumpriu Paris, vejam quando você compara, né, os Estados Unidos, a União Europeia, a África e o Brasil, né? E além disso, nós temos um detalhe no Brasil, que é a questão da mudança do uso da terra. Vejam, tudo que é cinza aí, no que é Brasil, né, e infelizmente também na África, diz respeito a desmatamento. Então, se a África e o Brasil resolverem a questão do desmatamento, vejam que a nossa emissão vai cair ainda barbaramente, né? Ou seja, nós temos uma oportunidade gigantesca aí, em termos de país, né, de você ainda melhorar e resolver esse problema, que não é um problema insuperável, né? É um problema mais ligado à questão legal, de você poder continuar nessa trajetória de redução de emissões. Mas a matriz energética brasileira já é uma matriz muito renovável, né? Ou seja, nós já temos uma indústria bastante sustentável e descarbonizada, e o Brasil, do ponto de vista também de uma métrica internacional, que é a quantidade de quilos de CO2 que você emite para produzir um barril de petróleo, também é um país extremamente competitivo. O pré-sal hoje é talvez um dos petróleos mais descarbonizados do mundo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa da Petrobras que me dizia que no pré-sal, hoje você tem campos que são 7 quilos de CO2 por barril produzido, né? O que já alcança ali quase aquele nível ali dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, com menores intensidades de carbono. Então, isso aí é a vantagem do Brasil naquele negócio da segmentação que eu falei. Quando o cliente chegar, eu quero um petróleo descarbonizado, o cara vai dizer, muito bem, vem aqui que o pré-sal vai te oferecer um petróleo descarbonizado. Tanto que hoje o mundo já está precificando esse tipo de coisa. Então, os petróleos que são baixos em sulfur, low sulfur oil, né, que se chama, já tem um prêmio internacionais, porque eles têm baixo teor de enxofre. Então, e o pré-sal ele tem a vantagem de ter baixo teor de enxofre e ter baixo teor de CO2, porque a Petrobras, e junto com os parceiros no pré-sal, ela reinjeta todo o CO2 produzido nos campos. Então, quando vem o CO2 junto com o petróleo, a Petrobras faz a separação lá na plataforma e reinjeta. Ela faz isso por 2 razões. Primeiro, por uma questão operacional, porque, mais uma vez, quando você devolve aquele gás, não é o gás natural, é o CO2, você tira mais petróleo. Isso aumenta o fator de recuperação. E depois, por razões, claro, ambientais, hoje talvez o Brasil tenha o maior projeto de descarbonização ou de captura e reinjeção de CO2 do mundo. Foram, se não me engano, já está em 32 milhões de toneladas a quantidade de CO2 reinjetado nos reservatórios oriundos do pré-sal. É um número, assim, muito alto e muito importante. Quer perguntar? Aí depende do país, né? Quando você pega hoje a Europa, por exemplo, né? Vamos pensar numa refinaria europeia. Os governos europeus já estão pressionando, né, os agentes econômicos a se comprometerem com redução na emissão de determinadas atividades. Então, essa atividade industrial, que é o refino, é uma atividade que tem um olho muito, muito grande dos reguladores, especialmente na Europa, mais que nos Estados Unidos, né? Então, a tendência, e isso vai acontecer já provavelmente nos próximos anos, é colocar, inclusive, mandatos, né, para a refinaria reduzir a sua emissão. E ela pode fazer isso de 2 maneiras. Ou ela vai comprar crédito e vai dizer, olha, eu vou descarbonizar aqui, eu estou comprando crédito
para apresentar para você, dizendo que eu comprei aqui tanto de crédito de carbono. Por isso que se fala muito no mercado, né? Esse seria o mercado obrigatório, né? Não mais voluntário, mas você tem que cumprir uma obrigação. E o segundo é você melhorar a tua atividade industrial, e aí o insumo, né, que é o petróleo, é fundamental. Se ele chegar lá com um atestado dizendo, olha, eu comprei um petróleo lá do Brasil que emitiu só 15 quilos de CO2, ao invés daquele que eu comprava na Nigéria, que emite 30, eu já estou... Entendeu? Então, esse é o incentivo econômico e tem a ver com a regulação dos países, porque as metas hoje de todos os países europeus é net zero praticamente em 2050. Como é que você atinge net zero em 2050? Com esses dois mecanismos. Você vai exigir que as empresas descarbonizem e vai exigir que elas comprem certificados para compensar uma emissão que vai continuar. Não existe uma refinaria net zero, né? Ela sempre vai emitir alguma coisa. Aliás, não existe energia net zero. Toda energia emite alguma coisa, né? É uma questão de você saber como é que você compensa, né? Mas a gente tem um debate muito interessante, né? E eu estou fazendo uma provocação, como vocês viram, eu gosto de provocação. O que realmente é renovável, né? Quando você olha esse setor, né? Então, quando você olha a transição energética, você vê coisas assim desse tipo. Todo mundo fala na energia eólica muito boa, etc. Mas a energia eólica tem uma dificuldade, né? E essa dificuldade aí desse coitado aí que pegou um carro elétrico, né, e resolveu sair no frio, provavelmente lá num país, seja a Noruega, norte dos Estados Unidos, no Canadá, e ele se deparou ele achou que ele ia então abastecer, né, o carrinho dele no meio do caminho usando essa pá eólica que estava lá, só que congelou a pá e ele não consegue abastecer. Ele está ligando lá para o 0800 e diz, agora, eu me pluguei aqui, o que eu faço? E não tem energia ali para o carro dele, entendeu? Então, a confiabilidade, né? A confiança, né? A permanência, né? Porque o petróleo e o gás natural, eles estão ali disponíveis 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a qualquer momento, porque eles têm esse aspecto da confiabilidade, né? A qualquer momento você liga o motor e ele salta, né? E as outras energias, eu cito especificamente a solar e a eólica, elas não têm essa característica, né? Porque elas precisam de um sistema de backup. Tanto a eólica, pela questão do vento, porque pode acontecer, e já aconteceu, fenômenos em vários lugares, que fica assim uma semana, aconteceu na Espanha, recentemente, uma semana sem vento. Aí tem um sistema de backup ou não tem, né? E tem que ter. A mesma coisa é eólica, né? Aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, acho que no ano passado também. Houve lá um pré-furacão, nublou praticamente 2 semanas no Texas e aí você não gera mais energia solar. O que você faz? Né? Você tem que ter um sistema alternativo. Pois não? As baterias não poderiam ser tá. As baterias não poderiam ser um atenuante, que estão cada vez ficando mais competitivas, e aí sim a bateria, com a mobilidade elétrica e tudo mais, poderiam atenuar essa vulnerabilidade das renováveis? Poderiam, e é impressionante o que já se melhorou em termos de tecnologia nos últimos anos com a questão da bateria. Mas a bateria, ao mesmo tempo, ela em si tem também uma questão que são os minerais, né? Então, na medida que você começa a aumentar muito a produção de baterias, você vai atrás de minerais que estão relativamente raros. Você vai atrás do cobre, você vai atrás do lítio, né? E de outros materiais que não são também minerais muito abundantes na natureza. E, além disso, eles têm um processo industrial que é, muitas vezes, extremamente emissor de gás carbônico, né? De CO2. Né? Então, essa é um pouco a contradição que você vive hoje. Na hora que você estressa essa tecnologia e você traz as baterias, né, para fazer exatamente esse sistema de backup, você cria talvez um outro problema que está sendo muito discutido hoje no mundo, que é a questão do preço dos metais, né, que vão fornecer essa bateria. Né? Só uma pergunta associada que já tinha ficado lá para trás, mas é o seguinte: a gente está vendo que está tendo um boom da renováveis. O solar está exponencial, o eólica e tudo mais. A transição da mobilidade elétrica, a mobilidade cada vez mais elétrica em relação ao combustível fóssil. Depois eu quero fazer o seguinte: já chegou o auge a demanda por petróleo no mundo? A famosa história do peak oil, né, Davi?
Olha, desde os anos 50, que não sei quem foi o economista que escreveu a teoria lá do peak oil, que se fala que se vai chegar no patamar e que a demanda vai chegar. E aí isso nunca acontece, né? Os estudos aí da British Petroleum, que tem um relatório anual, tanto da Agência Nacional de Energia quanto daquela Agência Americana de Energia, indicam que vai continuar um aumento no consumo dos combustíveis fósseis, pelo menos nos próximos 30 anos. Né? As economias maduras, Estados Unidos, Europa, vão realmente reduzir o seu consumo de fósseis, mas serão amplamente compensadas pelo que vai acontecer na Ásia, na África e na América Latina. A Índia, por exemplo, é um país que vai aumentar o consumo em mais de duas vezes nos próximos 30 anos. Né? E a Índia é um país totalmente dependente 80% do petróleo da Índia hoje é importado. Né? Mesma coisa vai acontecer na China, naqueles países asiáticos, talvez na África, em países que estão, se a África se organizar melhor. Então, a perspectiva não é de diminuição de consumo, não. É uma perspectiva de aumento. E aí você tem esse debate, né, muito interessante, eu acho que a gente está falando sobre isso, mas eu já adianto, que é o debate da pobreza energética. Né? Porque eu já participei de algumas conferências internacionais e fui a alguns eventos o ano passado e esse, né? E aí você vai nesses eventos e aconteceu num desses que eu fui, era um debate que tinha um europeu lá da Noruega, tinha um americano e tinha o ministro da Energia, se não me engano, de Uganda. Né? E os dois, o europeu e o americano, falaram antes, e falaram de hidrogênio, de solar, de eólica, aquelas coisas bonitas, né? A gente vê os slides bonitos e tal. E no final era o ministro da África. Ele disse assim: olha, sendo muito sincero aqui, vocês falam essas coisas bonitas, ótimas e tal, interessantes, mas eu quero dizer uma coisa: no meu continente existem 400 milhões de pessoas que não têm acesso à energia hoje. Essas pessoas, 6 horas da tarde, estão no escuro, têm que ligar uma lamparina se quiser continuar acordado. Então, vocês falam nessas energias que hoje são bonitas, mas elas são muito mais caras. Se esse modelo que vocês estão trazendo da Europa e dos Estados Unidos para um continente como o europeu, é um modelo que tem um custo associado. Quem é que vai pagar esse custo? Se eu não consigo hoje fornecer a energia tradicional para essa população, você vai me trazer uma energia que custa 2, 3 vezes mais? É o conceito da pobreza energética. Então, por isso que eu acho que esse debate é um debate difícil, né? Porque é um debate que você, ao mesmo tempo, está perseguindo a descarbonização, porque os combustíveis fósseis eles têm um papel importante na geração de CO2 e, portanto, no aquecimento global, e essa aí todo mundo reconhece, nós mesmos do setor reconhecemos, né? Ninguém duvida, né, que ao você queimar, né, uma molécula de carbono que estava aprisionada lá há 100 milhões de anos, você está gerando um CO2 que não estava na natureza e, portanto, gerando aumento nos gases de efeito estufa. Né? Mas como é que você faz essa transição energética para um tipo de tecnologia ou de solução que seja também uma solução que seja economicamente viável? É a grande discussão hoje no mundo, para você não incorrer numa outra diferença, porque você já tem a diferença social entre os países, já tem a diferença econômica, e agora você vai gerar também uma diferença energética. Né? Você vai gerar os países que têm acesso a uma energia limpa, bonita, e vai ficar lá os coitados do terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido, sem acesso sequer a uma energia. Né? Eu estou falando tudo, não sei nem que horas é. Pois não. São 7h30. 7h30, tá bom. Então, tá. Você acha que tem a ver a pobreza energética com a questão do gargalo da infraestrutura de escoamento dessas, por exemplo, a eólica, que, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, teve uma notícia que no Reino Unido estavam pagando centenas de milhões para parar as hélices, porque tinha vento demais e não tinha duto para escoar a energia. Sem dúvida, especialmente nas energias que são dependentes de um grid. Né? Então, tanto o gás natural quanto a energia elétrica, elas só existem se tiver uma rede. Né? Por isso que a gente chama que o gás natural é uma indústria de rede. Né? Porque se não tiver rede, né? Você veja, os Estados Unidos têm 600 mil quilômetros de dutos que atravessam os Estados Unidos. Nós temos 16 mil quilômetros no Brasil. Né? Então, como é que você vai? Menos que a Argentina. Né?
Então, como é que você vai desenvolver uma indústria se você não tem a rede que vai levar a molécula, né? Seja a molécula, seja e aí pode ser a molécula elétrica, pode ser a molécula do gás, né? Então, sem dúvida, um país que não tem uma infraestrutura, vamos dizer, viável, são países que estão fadados a ficar para trás nesse debate. Porque esse é o conceito da pobreza energética. E sujeito lá na África, no meio da África, que não chegou uma luz elétrica para ele, né? Ele está fora do sistema até hoje, ele está ainda na Idade Média, né? Ele não chegou nem na Idade Industrial, né? E como é que você vai fazer o pulo? Era um pouco a história desse ministro lá de Uganda falando, gente, vamos descer aqui para a terra e vamos ver como é que a gente pode ter uma estratégia de, né, fazer com que isso se levante de maneira mais estruturada, né? Mais uma pergunta? Desculpe, tinha te visto. Obrigado. Eu acho, Arden, que está faltando também incluir no debate que a transição energética ela tem que vir junto com a segurança energética, né? Então, como vocês estão falando. E a gente também não está considerando também, por exemplo, temos aí uma série de parques eólicos distribuídos pelo mundo, começando lá na Europa. Daqui a pouco isso aí vai começar a ser descomissionado. E aí? Vai ter custos, etc. Então, custo, inclusive, ambiental, né? Custos, exatamente, né? Vão ser reposicionados. Então, a gente tem que incluir esses debates, porque eles são importantes, né? E como você disse, você pegar países onde não existem outros recursos, aí fica, entre aspas, fácil você falar em outras energias que sejam mais caras, porque também pode se pagar, mas são coisas que tem que andar em paralelo, né? É verdade, não, sem dúvida. E esse é um debate interessante, né? E aí, respondendo a pergunta do colega ali, que perguntou sobre a questão das baterias, sabe qual é a grande bateria que você tem, especialmente hoje no Brasil? É a hídrica. O que é uma represa? É uma bateria, né? Ela é uma bateria que está ali disponível. A hora que você precisar de mais energia, é só você dar um despacho para aquela unidade ali, né? Uma hidrelétrica, diz, olha, abre aí a tua caixa d'água e vamos produzir energia. Você tem uma bateria natural, né? Então, mais uma vez, o Brasil, né, como eu sempre falo, até nisso é abençoado, porque tem um sistema de bateria disponível para ser despachado a qualquer momento, né? Principalmente agora que choveu muito, tu vê que os reservatórios estão chegando já a quase 100%, né? Então, eu acho que nós temos que ter, quando a gente fala da questão das energias renováveis, nós temos que olhar um pouco para o umbigo, né? Temos que olhar um pouco para dentro da indústria, temos que olhar como é que a gente pode fazer o que a gente faz hoje melhor, e aí eu estou falando especificamente da questão da eficiência energética, né? Se você entrar hoje dentro de uma refinaria, não só brasileira, mas no mundo inteiro, tem muita ineficiência em tudo que se faz ali. Esses 3 átomos, que se a gente só usa 2, só usa 1, aliás, e perde 2, é porque a gente tem muita ineficiência nos processos industriais. Se a gente melhorar a qualidade dos motores, se a gente melhorar a qualidade das válvulas, se a gente diminuir os vazamentos, etc., nós vamos melhorar muito a nossa eficiência energética e vamos fazer mais com o que temos, né? Então, hábito de consumo e eficiência energética são coisas que nos fazem pensar e a gente olhar um pouco para dentro, né? Junto, claro, com ninguém vai abrir mão das energias renováveis, mas eu acho que tem um caminho também a ser seguido aí que muitas vezes é um pouco negligenciado. E mais uma vez a tecnologia fala forte, porque ou esse setor também se reinventa, né? Ou então ele pode ser inclusive atropelado por coisas como essa aí, né? Essa famosa fusão nuclear, né? Que há muitos anos já estudada, né, pelos físicos, parece que está chegando perto. Ora, se se conseguir fazer isso aqui, né, se isso aqui for verdade, se realmente, né, nós vamos ter um breakthrough tecnológico, né, como outros que estão acontecendo hoje no mundo. Então, nós temos que olhar para como melhorar o que a gente está fazendo, porque a gente pode ser um pouco, vamos dizer, levados de roldão por coisas que vão acontecer no mundo, né? E, finalmente, eu vou falar rapidamente aqui, isso aí é só para os fluminenses, os cariocas que estão aqui, mostrando o tamanho do Rio de Janeiro, né? E a importância que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro hoje é um estado que tem uma produção e uma importância no setor de óleo e gás enorme. Nós temos mais reservas que o México aqui no estado, né? Isso é uma oportunidade gigante
para o Estado. Acho que esse setor representa aí cerca de 50% do PIB industrial do Rio de Janeiro, né? Criação de uma quantidade gigantesca de impostos. Então, é um setor que vai continuar muito dinâmico na economia carioca nos próximos anos, né? Tanto na questão da extração de petróleo quanto na questão dos derivados. O Rio de Janeiro é superavitário, tem uma grande refinaria aqui, que é a Reduc, que produz mais combustível do que é consumido no estado. Então, é um exportador líquido desses combustíveis. Também é uma fonte, mais uma vez, significativa de recursos, né, em termos de royalties e participações governamentais. O Rio de Janeiro cada vez arrecada mais, né? É claro que a gente poderia melhorar a eficiência do uso desses recursos, né? Eu sou daqueles que defende que eu acho que há muito pouca governança no gasto dos recursos de royalties e participações governamentais. Acho que a lei é uma lei bem feita, mas ela acaba sendo, vamos dizer assim, deficiente na prática, né? Muitas vezes, especialmente a nível municipal, os municípios não usam corretamente os recursos que são canalizados para os orçamentos municipais em coisas que realmente são estruturais. Porque o royalty e a participação governamental, que não deixa de ser um royalty, né, ele tem um objetivo evidente. Qual é que é? Você está extraindo uma riqueza daquele território, né? Quando você vai lá pegar seja uma fonte mineral, e o petróleo não deixa de ser um minério, né? Seja uma reserva de petróleo, você está retirando daquele espaço territorial do município aquela reserva, nunca mais vai voltar. O petróleo que você tirou ali nunca mais volta, o minério que você tirou. Então, por isso que se paga royalty, né? O royalty ele tem uma característica de compensação, né? Você está compensando aquela comunidade pelo fato de você retirar uma reserva daquele subsolo. Então, você tem que usar o royalty exatamente com o objetivo de causar uma mudança estrutural na economia daquela comunidade, né? Então, você tem que investir em educação, em saúde, em infraestrutura, né? E muitas vezes isso não acontece, lamentavelmente. Então, eu acho que esse é um debate que poderia ser mais tocado no Brasil, né? Então, como eu disse, é uma oportunidade. O Rio de Janeiro, como Estado, tem uma vantagem, mas tem que se atentar para essa oportunidade, que também é um recurso finito, né? Então, eu queria acabar rapidamente, só passando um filmezinho aqui. Esse é o IBP, vou passar rápido aqui, para não ficar chateando vocês com mais slides. É uma entidade já bastante antiga, 65 anos. Nossa missão e visão é essa, nós buscamos aí a competitividade, buscamos que o petróleo e o gás natural seja não só sustentável, mas também seja benéfica para a sociedade, né? Temos uma série de parceiros desenvolvidos ao longo de muitos anos em termos de parceiros institucionais. Esse é só um exemplo do tipo de empresas que estão representadas na nossa associação. A gente tem muito orgulho dessas empresas, que nós temos 220 empresas hoje só associadas ao Brasil. Como eu mencionei, temos trabalhos fortes na área de certificação, tanto de processos, é a entidade que mais certifica processos industriais, especialmente na área de óleo e gás no Brasil. Temos a universidade, a Karen está aqui nos acompanhando, com essa parceria aqui com a PUC, né? Esse é um desafio muito grande que a gente está tentando, inclusive, dinamizar cada vez mais no Brasil, né? E somos muito fortes em eventos, né? Essa é uma área que também transformamos o IBP assim, um pouco numa espécie de espaço, né, para a discussão do setor, né? Esses são os eventos que a gente está organizando aí, tanto esse ano, tanto no Brasil quanto a nível internacional. Então, a nível internacional, nós tivemos a Cera Week a semana passada, lá em Houston, temos a OTC, de 1º a 4 de maio, e temos a World Petroleum Congress, que nesse ano vai se realizar no Canadá, lá em Calgary. Somos os organizadores brasileiros desses eventos, né? E também temos aqui no Brasil esses 4 eventos, um seminário de gás natural agora em maio, temos um fórum de SD agora também em junho, temos um evento em agosto que é a Rio Pipeline, bem tradicional do setor, e finalmente temos em outubro, vamos fechar o ano com a OTC Brasil, e é só entrar na nossa página ou pegar esse QR Code aí e tem todas as informações de como participar, inclusive contribuindo com a programação técnica.
Pois não. Ah, só um pouquinho. Tem um mic aí. Senão os meninos... Boa noite, eu sou a Karen, que o Ardengue citou aqui algumas vezes, sou gerente da UniBP. É importante dizer que alunos da UniBP, que agora vocês também são alunos da UniBP, além da PUC, têm condições especiais para participarem dos nossos eventos. Então, procurem a gente, que a gente passa mais informações para vocês. Obrigada. Obrigado, Karen, obrigado. E eu não sei se eu consigo... passei. Passar um filmezinho aí para a gente. Você todo dia. Aqui no UniBP, nossa energia vem das conexões que fazemos ao longo da nossa jornada. É por isso que há mais de 64 anos a gente une a indústria de óleo e gás para irmos cada vez mais longe. Fazemos conexões para o progresso do setor, com esforços e ações para transformar o Brasil em uma referência mundial de tecnologia, inovação e inclusão. Conectamos a indústria visando um amanhã melhor para todos, promovendo a discussão para a contínua redução dos impactos ambientais do setor, a busca pelos melhores modelos regulatórios e tributários para os segmentos de upstream, gás natural e downstream, e a constante melhoria nos processos, padrões de saúde, segurança e gestão de riscos. Disseminamos conhecimento através de um enorme acervo de publicações e trabalhos técnicos na nossa biblioteca física e digital, além de desenvolver conteúdos exclusivos para o mercado. A gente conecta pessoas promovendo alguns dos principais eventos do país, onde todos podem expandir não só seus conhecimentos, mas também seu networking. Treinamos gerações de profissionais por meio da UniBP, através de cursos de atualização, aulas com profissionais reconhecidos no mercado em diversas áreas de conhecimento. Contribuímos para a segurança e a eficiência operacional das instalações industriais do país, atuando na certificação de serviços próprios de inspeção de equipamentos há mais de 24 anos. Unimos a indústria para que ela escreva seu próprio futuro, por meio de comissões que atuam de maneira colaborativa, gerando conhecimento técnico de qualidade em prol da melhoria do setor e da sociedade. Tudo isso sem perder a ligação com nossos próprios valores, propósitos e compromisso com práticas éticas, isentas, apartidárias e transparentes. Já temos mais de 64 anos de conexões e com a sua energia ainda temos muita história pela frente. Vamos juntos? Bom, é isso, pessoal. Estou concluindo, então, apenas fazendo um pequeno resumo, né, do que a gente viu hoje. Primeiro, ressaltando a questão desse setor ser um vetor enorme de empregos e investimentos, renda e arrecadação, né? A questão da abertura do mercado é positiva e tem que continuar, porque isso é o que dá muita dinamicidade, geração de emprego, mudança tecnológica para o setor, né? Esse setor é um setor que vai investir barbaramente nos próximos 10 anos, vai criar uma quantidade gigantesca de empregos e essa é uma oportunidade para o Brasil, né? Manter a questão da competitividade, então, coisas como imposto de exportação e outras ineficiências, elas têm que ser combatidas, né? Abertura do mercado, com desinvestimentos e com a oportunidade de investimentos no gás natural também é um fator importante, né? A precificação, ou seja, que a gente continue conectado com o mercado internacional, não faz nenhum sentido que a gente esteja desconectado do mercado internacional na questão da precificação e a questão da relevância energética, estratégica e da transição energética justa e inclusiva, né? O que a gente busca conciliar é exatamente isso, esses aspectos climáticos com os aspectos socioeconômicos. A gente fala aí que o mundo descarbonizado não é um mundo sem hidrocarbonetos, né? É um mundo na qual os hidrocarbonetos... Então, eu queria agradecer aí a oportunidade, dizer que a gente tem essa missão de que manter esse fluxo de energia, né? Cumprimentar vocês pelo desafio, desejar aí um bom curso a todos, o pessoal que nos escuta aí também remotamente, e que nós estamos muito contentes que
de fazer nessa parceria entre a PUC e o IBP, e agradecer a oportunidade que nos dão aí nessa aula inaugural. Obrigado, professor Davi, pela oportunidade.